Como eu escrevi a minha dissertação de mestrado? Eu recebi diversos pedidos pelo WhatsApp me solicitando que eu contasse como eu escrevi a minha dissertação de mestrado. Aí eu resolvi fazer este vídeo e contar como eu fiz, mas você tem que assistir ao vídeo. Assim você fica sabendo da metodologia que eu utilizei e que você possa utilizar no seu TCC. Eu sou o professor Heraldo dos Santos, leciono a disciplina de TCC e eu ajudo milhares de alunos a serem aprovados nos seus trabalhos de conclusão de curso. Eu sou o escritor do livro Manual de Formatação de Trabalhos Científicos e também sou criador do método TCC Sem Estresse da Faculdade Sem Crise. Vamos lá! Como que eu escrevi a minha dissertação de mestrado? Como vocês sabem, o mestrado ele pode durar aí de 2 a 4 anos, dependendo da faculdade, dependendo também da disciplina que você tem que fazer, que na realidade no mestrado ou no curso de estrito sensu, não são disciplinas, são créditos que a gente faz e a gente tem que ir eliminando os créditos para poder ir terminando as matérias. No meu caso, eu comecei já no primeiro ano tentando descobrir o que eu ia fazer, porque o mestrado que eu fazia era de bioética e eu sou formado em comunicação social. E na época, não sei ainda se continua sendo a mesma coisa, mas eu sou o único mestre em bioética na área de comunicação social. Eu não sei se houve outras pessoas, mas que eu saiba, eu sou o único. Até o momento que eu pesquisei pela internet, pelo Google, né? Mas vamos lá, como que eu escrevi minha dissertação de mestrado? No primeiro dia de aula, eu já comecei a me familiarizar com os professores. E tinha até um professor da minha área de comunicação, mas eu não quis escolher ele para ser meu orientador. Eu escolhi um orientador e ele era médico e ele sabia muito da área de bioética, tanto é que ele já tinha escrito alguns capítulos de um livro também, né? E também eu tinha a maior fama, eu era muito íntimo dele, porque ele era um professor lá da faculdade onde eu trabalhei, e eu gostava muito dele. E eu cheguei nele e perguntei se ele poderia ser meu orientador. Ele falou que sim, né? Apesar de não ser da área dele, mas ele falou que qualquer coisa ele procurava uma outra pessoa para ajudar a gente a fazer a nossa dissertação de mestrado. E o que a gente começou a pesquisar? Eu comecei a procurar livros de éticas na comunicação para mim poder ler e também para mim poder desenvolver a minha dissertação de mestrado. E até ele passou alguns livros para mim também da área médica, que falava sobre bioética e também da bioética em si, né? Explicando o que era bioética, de como fazer e tal, né? E o que acontece? Eu fui procurando todo esse material, separando, lendo artigos, e nessa história toda eu fiquei quase um ano procurando materiais e já lendo, anotando, fazendo um fichamento para mim poder fazer a minha dissertação de mestrado sem ter muita dificuldade. Porque o que acontece? Eu trabalhava dentro da universidade, mas não queria pegar nenhum dia de folga ou um dia de recesso para mim poder fazer essa dissertação. Para mim não perder os dias também, né? E que chegasse lá no final, quando eu precisasse, quando eu fosse apresentar na banca de qualificação da dissertação do meu mestrado, eu pegaria esses dias de folga. E foi isso que eu fui fazendo. Eu fui separando o material, fui escrevendo num caderno separado, anotando o nome de livros, anotando os autores, alguns textos que eu achava interessante, que cabia dentro da minha dissertação e que cabia também dentro da minha área de conhecimento. E o meu orientador também fazendo o mesmo, ele me passava vários trabalhos e a gente foi selecionando vários artigos, livros, até de revistas a gente fez. E no final, o que acontece? Quando eu estava separando ainda, um belo dia, já estava com quase 1 ano e 2 meses, né, de curso do mestrado, eu peguei, ele chegou em mim numa sexta-feira, que era depois da aula dele, e perguntou para mim se eu já estava escrevendo e que ele queria ver esse material escrito na segunda-feira. E isso era uma sexta-feira. Eu falei para ele, tudo bem, eu vou trazer para o senhor na segunda-feira. Pode ser na segunda-feira à tarde, depois do almoço? Ele falou, pode. Aí
o meu orientador chegou em mim e pediu para mim a parte escrita na segunda-feira, como eu falei para vocês, né? E o que eu peguei e fiz? Eu peguei e cheguei em casa e liguei meu laptop, tudo, separei o material, fiz um fichamento dele legal e acordei por volta das 5 horas da manhã e comecei a digitar minha dissertação de mestrado. E assim, fui digitando, fazendo capítulo, digitando, colocando subtítulos, olhando já. Qual que foi o macete que eu utilizei que depois eu comecei a passar para meus alunos? Eu já pegava as citações que eu estava fazendo, eu já anotava elas todas, né? Eu já tinha elas anotadas e já tinha separado os livros, tudo. Assim que eu fazia uma citação indireta, eu já corria lá no final da minha dissertação e já colocava nas referências. Já deixava tudo pronto ali, colocando uma por uma, fazendo citação e colocando nas referências. Tanto faz citações diretas e indiretas. Aí nisso eu já aproveitei e já fui colocando número de páginas nas citações, tudo, né? E também, como eu já gostava muito da parte de metodologia, de formatar trabalhos, que eu comecei a ganhar dinheiro com isso também, formatando trabalhos na faculdade, eu já fui fazendo dessa forma. Aí o que acontece? Eu parei na hora do almoço para almoçar, né? Trouxe uma garrafa de café para minha sala e comecei a tomar café e escrever, escrevendo, né? E isso até a hora do almoço. Na hora do almoço eu parei, almocei, dei uns 20 minutos, descansei, deitei um pouquinho, aí voltei e comecei a digitar. Eu parei de digitar por volta de 2h30 da manhã do domingo, certo? Então, bem dizer, eu passei mais de quase 24 horas escrevendo, certo? Mas aí eu peguei e falei assim, eu vou agora dormir, tudo, a hora que acordar eu digito mais um pouco. E fui fazendo isso, até mais ou menos o domingo às 18 horas. Às 18 horas eu parei de escrever, né? Nisso eu já tinha feito, bem dizer, todos os meus capítulos, eu só não tinha feito o resumo e não tinha feito a introdução da dissertação e nem as considerações finais ainda. Mas a parte do mais grosso eu tinha feito tudo. A parte conceitual, tudo, né? Separei os capítulos um por um e fiz dessa forma. Aí o que acontece? Eu peguei, salvei num pendrive, que na época eu não tinha internet em casa, tudo. Peguei um pendrive e um CD também, gravei no CD e levei, no caso, para o meu orientador. Chegou lá, ele pediu para mim imprimir, porque ele gostava de corrigir tudo no papel. E também ele ia fazer as considerações dele, né, no papel, para mim poder depois corrigir. Aí foi isso que eu peguei e fiz. Eu peguei, imprimi, levei para ele, né, que eu já estava dentro da faculdade, então lá já tinha onde tirar as cópias todas. Aí fiz isso, imprimi, levei para ele e entreguei na mão dele. Aí o que acontece? Eu pensei que ele ia demorar uma semana para poder me entregar esse material. Eu pensei também, falei assim, vai ter muita correção, tem muitas sugestões que ele vai dar, né? Já fui com isso na cabeça, pensando dessa forma, né? Aí foi na quarta-feira à tarde, ele pegou, me ligou, falou que na quinta-feira ele estaria na faculdade e que ele me entregaria a dissertação para mim fazer as correções. Para minha surpresa, chegou quinta-feira, por volta das 10 horas, ele chegou em mim e me entregou a dissertação e virou e falou assim para mim, leva para a professora de português, pede para ela fazer também uma revisão, bem dizer, sua dissertação está, bem dizer, quase pronta. 90% da sua dissertação já está escrita. O que falta agora é você fazer a introdução, o resumo e as considerações finais. E foi o que eu peguei e fiz. Eu peguei, levei para a professora de português, ela pegou a minha dissertação, fez as correções dela, tinha muitas palavras que estavam sem acento, porque eu escrevi tudo correndo, né? E o que acontece? Eu peguei, depois dessa correção dela, cheguei em casa, mais um dia eu peguei e fiz a introdução da dissertação, o resumo e também as considerações finais.
E foi assim que eu acabei fazendo a minha dissertação. Bem dizer, a minha dissertação, se for para mim dizer para vocês, durou uma semana. Se for para mim pegar as horas que eu peguei e fiz, entendeu? Foi mais ou menos uma semana. Agora, o que eu falo para vocês? Se vocês fizerem a mesma coisa que eu fiz, tá? Vocês podem terminar também o trabalho de conclusão de curso de vocês rapidinho, tá? Agora, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês aproveitem agora que eu dei esse espacinho, deixa aquele like, aquele dislike, faça um comentário, se inscreva no canal, porque é muito importante para mim saber o que vocês estão pensando, para mim poder ajudar vocês no trabalho de conclusão de vocês. Vamos lá agora. E nisso, eu, com a professora de português, tudo, eu peguei e levei novamente, antes de levar para ele o material, pedi para a professora de português dar uma olhada na parte do resumo, porque o resumo tem que ter de 250 palavras a 500 palavras. E fiz também a introdução, que ela pegou e fez a correção dela também da introdução e as considerações finais. Aí contei da dificuldade nas minhas considerações finais, contei como que a dificuldade que eu tive no trabalho, de arrumar material. Por isso que eu falo para vocês, eu sou não sei hoje, né? Porque hoje eu ainda não olhei na internet, mas até 2 meses atrás eu era o único jornalista no Brasil que tinha bioética. E o curso nosso de bioética aqui da universidade que eu estudei, ele foi fechado e agora foi reaberto novamente. Por causas políticas, tudo, que eu não vou entrar aqui no detalhe, né? Mas, e com isso também, com essa dissertação, eu peguei e fiz um pré-projeto que eu fui aprovado no doutorado em Portugal, na Universidade Católica do Porto. Mas infelizmente, por falta de condições financeiras, eu não pude ir fazer esse doutorado lá. E o que acontece? Até meu orientador me ajudou a fazer até a inscrição, tudo lá na Universidade do Porto, em Portugal. Então, eu falo para vocês que não é difícil fazer um trabalho de conclusão de curso. Se vocês escolherem um orientador, como eu escolhi o meu, e ele for ativo e ajudar vocês a fazer o trabalho de conclusão de curso, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Eu peço a vocês agora que acione as notificações aqui do canal, para vocês receberem lembretes de novos vídeos aqui do canal da Faculdade Sem Crise. Macete que eu deixo para vocês aqui da minha história é o seguinte: é de vocês pegarem o material, separar todo o material que vocês irão fazer o seu TCC, deixar separado, fazer um fichamento, já deixar anotado os autores que vocês vão escrever, tanto faz de citações diretas e indiretas, que a maioria que vocês vão realizar, vocês vão fazer muitas citações indiretas. As citações indiretas, se você fizer toda a leitura e já deixar o material, bem dizer, separado, deixar ele, como se diz, resumido para vocês, vocês ganham muito tempo na hora de fazer o seu TCC, ou seja, o seu trabalho de conclusão de curso. E até mais!